Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Décio Moraes e eu quero conversar com você. Hoje é domingo, né? E eu estarei agora sempre domingo com a palavra. Nada melhor do que iniciarmos o domingo meditando na palavra de Deus. E eu quero meditar com você sobre a intimidade com Deus. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Tiago, na carta, a carta de Tiago, capítulo 4, verso 8, somente a primeira parte do versículo, que diz assim: ó, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E por que eu quero conversar com você sobre a intimidade com Deus? Porque Deus está procurando homens e mulheres, pessoas consagradas, que liderem a partir de um relacionamento íntimo com Ele. E para pensar nesse relacionamento íntimo, eu quero que você pense no oceano. Eu quero que você pense o seguinte: você está no oceano, aquela água límpida, azul, tranquila, você vê o fundo e você mergulha e vai nas profundezas e fica encantado com a sua beleza, com o que você enxerga lá. Ou ainda usando a sua imaginação, você explorando uma caverna, né, que está repleta de pedras preciosas. Não é lindo? Sim, é isso que eu quero que você observe. É você ter a oportunidade de escolher viver na superficialidade ou na profundidade de Deus. Deus oferece a todos, a mim, a você, em primeiro lugar, a sua amizade. A mesma amizade que ele teve com Moisés, por exemplo, que você encontra lá em Êxodo 39, de 9 a 11. Deus oferece também a família, a sua família, a família de Deus, que está descrito em João 17, de 20 a 21. E Deus oferece a sua intimidade profunda, que está lá em Jeremias 24, 7. Isso Deus oferece a todos, a todo mundo. Pena que muitas das vezes existem barreiras que nos impedem de ter esta intimidade profunda com Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. A primeira coisa que impede é a superficialidade. E eu quero que você se lembre da parábola da semente, né? Lá em Mateus, capítulo 13, né, os versos 5 e 6, falam sobre uma semente que caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, né, e aí nasceu, né, e em função de não ser profunda, né, de não ter raízes, né, o sol surgiu, queimou e secou. Então a semente não foi à frente. Tá? O que Deus nos ensina com isso? Nos ensina que nós devemos nos aprofundar. Aprofunde-se. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Para ter intimidade com Deus é preciso se aprofundar no estudo da palavra, no estudo do próprio Deus. A segunda coisa, a segunda barreira é a falha na priorização. Lucas, capítulo 8, 46, diz assim: por que me chamais, me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Quantas vezes nós falamos sobre Deus e falamos sobre o Senhor e falamos até com um certo ardor, mas na hora de ser obediente ao Senhor, nós não somos obedientes ao Senhor.
E o Senhor está falando para mim e para você o seguinte: olha, tenha sede de Deus. Olha o que o salmista diz do Salmo 42, versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A resposta de Deus, né, para mim e para você é essa: olha, tenha sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você medita na sua palavra, né, de dia e de noite? Ou você só lê a palavra quando você vai à igreja, quando o pastor abre o texto, né, que vai servir de base, e lê? Em terceiro lugar, uma outra barreira é focar em informações, ao invés de focar na intimidade com Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 8, verso 1. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ah, quanta coisa interessante que a Bíblia tem para mim e para você. Quantas pessoas que, por ter conhecimento, fica soberba. As letras, às vezes, né, fazem com que o homem fique vaidoso demais. A resposta de Deus para isso é: pratique disciplinas espirituais. Olha o exemplo de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 9, verso 27, ele fala assim: olha, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Talvez você esteja pensando o seguinte: mas e quais são essas disciplinas espirituais? Eu vou dar a você quatro disciplinas. Primeiro, adoração. Trabalhe isso na sua vida. Adore o Senhor. Adore o Senhor. Curve-se diante de Deus. Quebrante a sua alma diante do Senhor. Segundo lugar, a Bíblia. Mais uma vez, olha, a Bíblia, a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Todo dia, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Terceira coisa, ore ao Senhor. Paulo diz, olha, orai sem cessar. Tiago diz que a oração do justo muito pode em poder e eficácia. A alavanca do crente é a oração. Então, ore. Em quarto lugar, sirva a Deus. Sirva as pessoas. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão necessitadas. Elas têm necessidades infinitas. E elas esperam que você, que eu, que os cristãos as ajudem a suprir as suas inúmeras necessidades. Em quarto lugar, uma barreira para a intimidade com Deus é o pecado não confessado. Em Isaías 59, do verso 1 em diante, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte: ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ah, querido, ah, querida, olha como o pecado impede a intimidade com Deus. E o que é que precisamos fazer? Qual é a resposta de Deus para isso? Olha, confesse e arrependa-se. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João, capítulo 1, verso 9. Eu sei, talvez você esteja pensando, mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe então do meu pecado. Ele sabe. Mas é preciso que você tenha uma atitude. A atitude de confessar ao Senhor a sua fraqueza, de arrepender-se da sua fraqueza e pedir perdão a Ele. E Ele vai perdoar. Somente assim é que nós conseguimos a intimidade com Deus. O salmista do Salmo 27, verso 8, ele diz assim: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Intimidade com Deus é uma escolha. O Senhor está falando para você hoje, olha, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. A escolha é sua, a escolha é minha. Intimidade com Deus. Com intimidade com Deus, você passa a conhecer melhor o Senhor. Você passa a entender melhor a si mesmo e a entender melhor o outro, a compreender melhor o outro, a compreender o que está ao seu redor, a compreender a vida. E aí a vida passa a ter um novo sentido. E você passa a viver muito melhor. A intimidade com Deus é a coisa mais importante para a vida de cada um de nós. A você, um grande abraço. Que Deus te abençoe. Todo domingo, pela manhã, eu estarei aqui com você. Fique com Deus.